Bom dia, amigo rádio ouvinte da Nova Era. Prazer estarmos participando com vocês aqui. Agradeço a audiência. Eu fui questionado com relação a uma virose terrível que está acontecendo aqui nas plantações de tomate da região. Eu tenho que confessar que o tomate não é uma cultura que eu tenho trabalhado, eu não tenho conhecimento. Então, diante mais dos questionamentos, da importância que é a cultura do tomate para a região aqui do Vale do Ivaí, não digo só para Faxinal, que é o segundo maior produtor de tomate do Paraná, só perde para o município de Reserva, e tem Cruz Maltina em terceiro lugar como terceiro maior produtor. É uma cultura que gera muito dinheiro, né, muitos recursos, principalmente para o agricultor familiar e para os diaristas, né, aquelas pessoas que trabalham de sol a sol, aí, sendo contratados pelos proprietários ou arrendatários de estufa. E essa virose nunca foi visto antes, a força que ela tem, o efeito destrutivo das lavouras. Então eu perguntei, né, pesquisei, conversei com produtores de tomate e conversei com o engenheiro agrônomo Dr. André Miguel, aqui da Emater de Faxinal, né? E ele, que é um especialista no assunto, gravou um áudio. Eu peço para que vocês escutem até o final, ele é um pouco longo, mas ele está explicando toda a dinâmica que está acontecendo dessa virose, né? Que a gente sabe quem que é o vetor, que é a mosca branca, mas nós não sabemos ainda quem que é o vírus, o agente causal. Então eu vou repassar agora, né, ele respondendo a pergunta que eu fiz para ele. Um grande abraço para vocês. Tarcino, tudo bem? Vamos lá então, a gente tem acompanhado isso aí, essa situação das viroses já faz algumas semanas, né? De fato a gente tem visto um cenário bastante desafiador, assim, e preocupante aqui para o município de Faxinal e para a região como um todo, né? Pelo que a gente tem conversado com os produtores aqui, com os técnicos, né, aí do município, né, das revendas que estão acompanhando a campo, né, mais próximos aos agricultores, principalmente do meio de dezembro em diante, a gente começou a perceber uma infestação por viroses um pouco mais acentuada e com uma característica mais agressiva do que em geral a gente percebia, né? Então é normal, assim, aparecer uma ou outra planta numa estufa aí com 2.000, 3.000 plantas, até lá 2, 3, 4 plantas com algum sintoma de virose, alguma deformação que normalmente a gente atribui a uma virose e recomenda arrancar a planta e segue a vida, né? Mas aí do meio de dezembro para cá a gente tem percebido também, porque a gente teve condições climáticas que favoreceram muito a multiplicação de insetos vetores, né? Então a gente teve um período de veranico de quase 20 dias, né? Entre o final de dezembro e o começo de janeiro, coisa que não é comum nessa época, né? Que proporcionou uma população de insetos vetores, né? Mosca branca, tripes, muito acima do que em geral a gente estaria acostumado, né? E aí a gente começou a perceber um tipo de virose que toma conta das lavouras, né, de uma estufa de tomate em poucos dias, né? Então aí em 2 ou 3 dias, por conta da população de mosca branca, né, que pode transmitir esse vírus, todas as plantas de uma estufa podem ser atacadas pela virose, né? Dá uma deformada nos ponteiros, né, e a planta paralisa o crescimento, né? Então se a estufa, né, é infectada quando as plantas são muito jovens, né, ela não produz nada, né? Se já tem lá 3 ou 4 pencas formadas, para naquilo e a planta não vai mais para frente, né? Por enquanto, a gente tem se baseado muito na experiência dos técnicos que estão aí no campo, né? Na observação dos materiais que estão restando no campo, né? E da presença dos insetos para fazer um diagnóstico, né? Então a gente tem achado que se trata do que a gente chama de Gemini vírus, né?
É um vírus transmitido por mosca branca, e que tem talvez uma estirpe aqui na região que seja muito mais virulenta do que a gente está acostumado. E aí tem um fator agravante. Faxinal e região aqui, né, Cruz Maltina, Grandes Rios, Borrasópolis, Marilândia e tal, é uma região que planta variedades de tomate, né, que são muito suscetíveis a esse tipo de vírus, né? Não tem nenhuma resistência ou tolerância para esse tipo de vírus. Então, quando ele aparece, ele toma conta, se a gente tiver uma pressão de mosca branca, como era o caso, de forma muito rápida, né? Uma das empresas aqui da região coletou amostras e enviou para a Holanda, se não me engano. Teve esse diagnóstico, confirmou esse diagnóstico inicial que a gente tinha feito de forma a partir de cruzamento de dados aí de observação visual, né, com a presença de vetores de geminivírus também. Na semana passada a gente coletou plantas aí pelo município, né, enviamos para um laboratório no Rio Grande do Sul para fazer uma análise mais detalhada também. Nós viemos aqui para Londrina também, para o IDR Paraná ali, né, o antigo IAPAR, que tem a doutora Rúbia, que é virologista ali também. Ela está fazendo estudos ali também de plantas, né, inoculando para fazer um processo de indexação, que ela chama, né, para acompanhar sintomas em outras plantas, ver como está sendo transmitido, quais plantas podem ser hospedeiras ou não, né. Nós enviamos também material para a Embrapa Hortaliças em Brasília, né, na segunda-feira da semana passada, e hoje os colegas da ADAPAR, da região de Apucarana, né, estão aqui no município hoje e amanhã também coletando plantas, conversando com os produtores para fazer o envio daí para um laboratório no Rio de Janeiro, né. Então, assim, o diagnóstico de vírus, ele é bastante difícil de ser feito, né, é uma pesquisa quase, para conseguir definir aí gênero, família, e depende basicamente de sequenciamento genético, né? E aí poucos laboratórios no Brasil têm condições de fazer essas análises, né? Mas agora a gente já está chegando numa situação que a gente enviou amostras para quase todos esses laboratórios do Brasil que são capazes de fazer, né, essas análises. Já tem um grupo grande de pesquisadores acompanhando a situação aqui do município de Faxinal, né? A gente espera que até o final dessa semana, né, no máximo no início da semana que vem, a gente tenha os resultados, né? Leva uns 10 dias aí para chegar o resultado das análises. E aí esses pesquisadores, né, doutora Rúbia aqui do IDR, doutor Rui Leite ali do IDR também, devem fazer uma nota técnica, né, falando sobre a virose, né? E aí vai permitir, inclusive, aos produtores daí que têm financiamento, né, acessarem o seguro, daí o Proagro principalmente, né, a partir dessa caracterização do resultado dos exames, né, porque é isso, a forma de controle da virose, a gente não tem antivírus, né, para as plantas, é basicamente a utilização de variedades que sejam tolerantes ou resistentes, né, variedades que sejam resistentes, em que o vírus não vai se multiplicar nelas, quase não existem, né? Então a gente vai trabalhar com variedades ali que toleram uma certa pressão dessa doença. E aí são poucas variedades também, a gente está aprendendo daí quais variedades vão tolerar esse tipo de geminivírus que a gente tem aqui na região, né? E é um trabalho que está sendo feito, a gente está observando no campo o que é que está sobrando ou não de variedades no campo, né? Então basicamente o que a gente tem de manejo para ser feito nesse momento é não utilizar a variedade suscetível, né? A gente tem visto que as variedades estão sendo mais sensíveis, né, a esse tipo de vírus, o Pai, né, o Maserati, né, e aí estamos tentando partir para outras variedades que possam ter resistência daí a esse tipo de vírus, né, que a gente chama de TY, né, TYCLV, né. Então estamos nesse momento agora, né, de tentar identificar quais variedades estão suportando aqui, porque a gente não tem um estudo tão detalhado assim a princípio, né? A gente tem feito algumas estimativas, é difícil ainda de conseguir dimensionar, mas é um impacto bastante grande sim. A gente tem estimado aí que já foram arrancadas mais de 1 milhão de mudas aqui na região, né? Se a gente pegar Faxinal, Cruz Maltina, Marilândia, né?
Nos principais polos produtores, quase todos os produtores plantaram mudas e arrancaram já, porque foram contaminadas com virose, né? E é isso, a virose entrou no momento que a gente estava implantando uma safra nova, né? Então aqui em Faxinal, normalmente a gente implanta aí uma segunda safra entre dezembro forte, né? Entre dezembro e o final de janeiro aí, né? Então estava todo mundo colocando muda nova no campo, as estufas foram contaminadas com o vírus, com planta pequena, elas paralisaram o crescimento, então os produtores arrancaram e estão buscando outras variedades que sejam tolerantes ou resistentes daí, né? Então é isso, a gente teve uma certa confusão no início, né? O sintoma de início ele é muito parecido de várias viroses, né? Do vira-cabeça, que talvez uma das principais viroses do tomateiro, né? Que é transmitido por trips, não por mosca branca, né? Mas a gente também tem trips aqui na região, e a gente sempre teve vira-cabeça em uma ou outra planta aqui, né? Então tem essas questões assim, né? Então a gente está estimando assim, ó, só de mudas, 1 milhão de mudas para mais já, né? E essa semana ainda tem produtores recebendo materiais que são suscetíveis e plantando, né? E a chance deles perderem essas mudas é muito grande, né? Então o impacto aí, 3 milhões de reais, né? Acima disso, nas próximas semanas, só em mudas, né? Em termos de impacto na economia do município, a gente já vem de uma safra de preços muito ruins, né, que os produtores venderam o tomate abaixo do custo de produção, né, então já vem com prejuízo bastante grande do meio do ano passado até agora, né, até dezembro. Os preços deram uma regidinha nas últimas semanas, entrou a virose agora, né, e aí a gente teria uma previsão de fazer uma safra que girasse quase 40 milhões de reais aqui no município, né. Não sei se a gente vai girar 10 milhões de reais, né, então o impacto aí com potencial de risco de 30 milhões de reais para o município aqui, em tomates que não vão ser produzidos por conta dessa virose aí, né? É óbvio, né? É um cenário bastante dinâmico, né? Vai depender muito de como vão ser os próximos meses, né? Então tem produtores encomendando variedades tolerantes agora, né? Mas já começam a chegar essas mudas num período que não é mais muito adequado para a nossa região, né? Se o clima se comportar como a gente está acostumado, né? Se a gente tiver um inverno atípico, né? Um inverno mais quente, que a gente consiga conduzir bem as lavouras, a gente pode conseguir uma boa produção ainda no inverno, né? Mas se a gente fizer frio, né? Em abril ou em maio, né? As mudas que estão indo mais novas para o campo agora vão atrasar a produção e vão produzir muito pouco, né? Então a gente corre um risco grande aí, né? Então um potencial de impacto ainda não difícil de determinar e vai ser possível dizer isso mais para frente só, né? Em alguns meses por conta dessa questão climática, né? Mas a princípio a gente já vem de uma safra bastante difícil, estamos entrando num período também bastante complicado agora por conta da virose, né? Então pro município aqui é um impacto bastante grande, não só para Faxinal, né? Faxinal, Cruzmaltina, Marilândia, Borrasópolis, Grandes Rios, Rosário, né? Então a gente tem visto que a virose ela tem se espalhado também para as regiões onde tem uma incidência maior de soja, né? Porque a gente está tendo um ataque também de presença de mosca branca na soja também, que tem aí ajudado a transmitir o vírus para dentro das estufas, né? Então na divisa com Mauá da Serra a gente tem observado muito pouca virose. Quando a gente vai para o lado de Cruzmaltina, né, descendo rumo ao rio Ivaí ali, na regiões de altitude mais baixa, a gente vê um cenário muito mais preocupante daí de presença da virose, né? Então é isso, um cenário desafiador. Por conta desse período de final de ano, né, muito recesso, dificuldade de comunicação com os órgãos de fiscalização, né, de pesquisa, muita gente de férias, a gente atrasou muito os diagnósticos que seriam possíveis, né, e até pela própria dificuldade de fazer esses diagnósticos de virose, né, com assertividade grande, né. Então, o Estado tinha poucas condições para fazer essas análises, né, com a rapidez que a gente esperava, né. Agora parece que se estruturou para isso, né, a gente vai conseguir dar respostas mais rápidas a partir de agora, né. E a gente tem uma preocupação também do que vai ser quando essa virose se espalhar para outras regiões produtoras, né. Tem regiões aqui com área de produção superior a Faxinal, né, reserva, por exemplo, né, Cândido de Abreu tem muito tomate hoje, né, Santa Maria do Oeste tem crescido bastante, mas o Norte Pioneiro também tem bastante tomate, né, região de Londrina, de Apucarana agora, e a gente já tem recebido relatos de colegas das outras regiões da presença de virose
por lá também, né? Então é isso, a gente está no momento aí de esperar agora vir as análises que foram encaminhadas, né? Os colegas da PAR estão a campo para tentar identificar aí talvez os principais focos, né? Onde começou, e, enfim, tentar evitar que a gente tenha a presença da virose em outras regiões. Mas é um trabalho difícil de ser feito, né? O que a gente pode fazer agora é utilizar variedades resistentes, né, ou tolerantes, e a gente deve lançar uma nota técnica na próxima semana para permitir que os agricultores aí que fizeram seguro, né, da sua produção, para que eles possam acionar o seguro daí a partir do conteúdo dessa nota técnica, beleza?